paz, queridos. Como eu havia falado com vocês, eu vou estar abordando alguns assuntos com vocês e hoje eu vou estar falando sobre a inveja. E tem um texto que eu queria que vocês abrissem comigo, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, matai e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. Olha só, olha o que Tiago está falando, que as pessoas cobiçam e não conseguem ter nada. Matam e também nada possuem. Invejam e não conseguem obter o que eles desejam. Brigam e promovem contendas, todavia nada conquistam. Por quê? Pelo fato de não pedir. Queridos, esse é um texto bem completo do assunto que eu quero trazer com vocês. E o texto fala sobre matar, sobre invejar, sobre cobiçar e não conseguir nada. Nós vamos ver isso na vida de Caim. Como foi o primeiro homem que cometeu homicídio, né? Matou o seu próprio irmão. Nós vamos estudar um pouquinho desse capítulo de Gênesis, capítulo 4. Vamos ler aí no verso 2. Vamos ler do 1 para vocês poderem ter maior compreensão. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor eu tive um filho. Voltou a engravidar e dessa vez nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Presta atenção. Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Eu não vou tratar aqui sobre a oferta de Caim, mas eu vou falar por cima desse assunto, mas eu vou especializar hoje o assunto em cima da inveja que Caim sentiu. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, presta atenção, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Olha só, Deus aceitou a Abel e a oferta de Abel. Mas a Caim, Deus não se agradou. Queridos, havia um sentimento ruim no coração de Caim. Nós vamos entender isso ao longo da leitura do texto. Você vai perceber que após Deus não ter aceitado a oferta de Caim, nem mesmo a Caim, o semblante de Caim vai cair. E ele vai ser tomado por um sentimento horrível que vai causar a morte do seu próprio irmão. Vamos ler. Todavia não se agradou o Deus de Caim e nem da sua oferta. E por esse motivo Caim ficou muito irado. Muito irado. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Queridos, uma pessoa com um sentimento ruim, o semblante dela muda. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto, assim também como um coração irado deixa o rosto desfigurado. E a palavra diz que o seu semblante aparentava maligno. E Deus pergunta. Então o Senhor abordou Caim: por que está furioso? Por que você está assim irado? Por qual motivo o teu rosto está transtornado?
antes mesmo de Caim cometer o pecado que ele iria cometer. Deus olha o semblante de Caim e pergunta: o que está acontecendo com você, Caim? Queridos, aqui esse assunto não é para a gente ficar naquela vingança gospel, né? Ah, invejaram de mim. Não, é para que a gente se identifique, para a gente olhar para dentro de nós. Como está o nosso coração em relação às pessoas? Qual o sentimento que vem ao nosso coração quando o nosso irmão é aceito, quando as pessoas à nossa volta é aceita, é promovida? Como que a gente fica? Como fica o nosso sentimento? A gente se alegra com a pessoa porque ela foi aceita, apesar de eu não ter sido? Ou então eu sou possuída de um sentimento terrível de raiva, de ódio, porque eu não passei em alguma coisa, eu não fui aprovada e a outra pessoa foi, ou alguém entrou na minha vaga, na vaga que eu achava que era minha? Como que a gente fica? Você já se perguntou quando, por exemplo, a sua mãe ou seu pai aprova uma atitude do seu irmão e não aprova uma atitude sua por motivos plausíveis, porque você não fez certo e seu irmão fez? E assim, como você se sente? Como você se sente ao perceber que outra pessoa prosperou e você não prosperou? Você tem um sentimento que Caim teve? Você fica com o seu semblante caído? Você fica com um sentimento ruim no seu coração ao ponto de Deus perceber e chamar a tua atenção e falar para você: por que você está irado? Por que você está com o seu rosto assim transtornado? Nós precisamos observar o nosso coração, queridos. Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque não há mudança no outro se olharmos uma palavra na perspectiva que o outro venha mudar. Nós precisamos observar a palavra na perspectiva que eu venha mudar. A palavra que transforma é a palavra que Deus fala comigo. Então Deus estava falando com Caim: Caim, por que você está assim, com o seu rosto transtornado? Por que você está irado desse jeito? Por que o seu rosto mudou, Caim? Se você tivesse feito o que era bom, você não seria aceito? Mas o mal está batendo a sua porta, Caim. Cabe a você dominar. Queridos, cabe a cada um de nós dominar os nossos desejos, os nossos sentimentos, os sentimentos ruins que vêm no nosso coração. Cabe a nós dominarmos. O mal pode até bater na nossa porta, na porta do nosso coração, mas cabe a mim e cabe a você dominar esse sentimento. Caim, era o momento de Caim refletir naquilo que Deus estava falando para ele e pensar assim: realmente, se eu fizer a maneira certa que Deus quer que eu faça, se o meu coração estiver correto, é claro que Deus vai me aceitar. Então não tinha motivo para Caim estar irado daquela maneira, mas Caim foi possuído de inveja. Caim permitiu que o rosto dele se transfigurasse malignamente ao ponto de Deus perceber. E Caim, após essa atitude dele, mesmo Deus alertando Caim que o mal estava batendo a porta dele, Caim chama o seu irmão e o leva para um campo dissimuladamente para tirar a vida do seu irmão. Motivado por inveja, motivado por sentimentos malignos, que a Bíblia fala que são sentimentos carnais, caídos, porque aqui já tinha acontecido a queda do homem. No princípio, Adão e Eva pecou e deu legalidade a Satanás entrar com toda a sua malignidade, mas cabia ainda assim a Caim dominar aquele sentimento. Cabe a mim e cabe a você. Apesar do diabo estar agindo, cabe a mim e cabe a você dominar-se. Caim estava possuído de inveja, ao ponto de matar, tirar a vida de um justo. Abel era tão inocente que nem percebeu a trama de Caim. Abel estava ali puro, justo. A Bíblia fala que lá no Novo Testamento chama Abel de homem justo. E Caim, a Bíblia chama de filho do maligno. Queridos, é muito sério esse sentimento. A Bíblia fala que
Dura coisa é o ódio, mas quem poderá conter a inveja? Nós precisamos ter cuidado com os nossos sentimentos. Eu vou estar lendo alguns textos falando sobre a inveja aqui para vocês. Queria que vocês abrissem lá em Provérbios 14:30, que diz o seguinte: a inveja corrói como câncer. Olha aí o que diz acerca da inveja. A inveja corrói como câncer. Já viu aquela pessoa que ela fica incomodada com tudo em relação a você? Ou você mesmo passa por isso, está incomodado por qualquer coisa que a pessoa faça, por qualquer coisa que a pessoa consiga. Às vezes um sorriso daquela pessoa te incomoda. Nós precisamos olhar para dentro de nós, queridos. Precisamos observar o que se passa no nosso coração. Se o nosso coração está sendo tomado pela inveja, nós não podemos deixar ser controlado por esses sentimentos. A inveja corrói como câncer. O que o câncer faz, queridos? Destrói, vai destruindo, destrói bons sentimentos, uma boa visão acerca da pessoa, destrói às vezes até algo de bom que você poderia falar da pessoa, não sai uma palavra positiva acerca daquela pessoa, que é o alvo da inveja. Nós precisamos identificar se a inveja já encontrou morada em nosso coração, porque a inveja corrói. Se a pessoa chega e te faz mal, você se sente mal, o seu semblante já se torna um semblante maligno, você já deixa o ambiente azedo, deixa o ambiente ruim por causa do sentimento da inveja. A Bíblia fala lá em Mateus 27:18 que Pilatos sabia que os líderes judeus haviam entregado Jesus por causa da inveja dos líderes religiosos. A inveja foi um dos motivos principais, humanamente falando, né? Que Jesus foi entregue para ser morto. Eles sabiam que Jesus fazia milagres e pregava a palavra com ousadia e eles não conseguiam fazer aquelas coisas e eles foram tomados de inveja, ao ponto de liberar um ladrão, alguém que era de fato corrupto, e eles sabiam, para mandar prender e mandar matar um inocente por motivos de inveja. Foi isso que aconteceu com Caim, foi isso que aconteceu aqui, ó, quando Pilatos teve que entregar Jesus para ser morto por causa dos líderes religiosos que tinham inveja de Jesus. Lá em Mateus 15, no versículo 10, também diz que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e por isso mandaram matar. Lá em Atos 5, 17, diz que tomados de inveja, os líderes também religiosos, né? Os religiosos, sempre os religiosos, tomados de inveja, mandaram prender os apóstolos. Queridos, interessante que às vezes a inveja não está longe de nós, não. A inveja está no nosso meio. Às vezes está dentro de nós e a gente não percebe. Só fica com aquele mal-estar, com aquele sentimento ruim e não para refletir na pergunta que Deus está fazendo a Caim. Por que o seu rosto decaiu? Por que o seu semblante está assim? Por que você está tão irado? Queridos, desconfia se você está muito irado sempre. Começa a averiguar qual é a causa dessa ira toda sua. Que a Bíblia fala para a gente ser humilde, ser manso como Jesus. Por que um coração tão irado? Por que com um olho tão pesado, um semblante tão caído, tão revoltado? Por quê? Por quê? Deus quer que venhamos refletir nas nossas atitudes, no nosso comportamento, em detrimento aos outros. A Bíblia fala: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, mas amará o seu próximo, assim como Jesus nos amou. Jesus deu um novo mandamento,
um novo mandamento vos dou. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai uns aos outros assim como eu vos amei. Porque tem gente que não ama nem a si mesmo. Jesus vem e coloca, estabelece isso. Olha, não é amar de qualquer jeito, não. É amar da maneira que eu amei a vocês. Ao ponto de se entregar um pelos outros. Nem entregar o outro, não, queridos. Nem invejar do outro, não. Não é matar, não. Porque a Bíblia fala, vocês cobiçam e nada tem. Matam, invejam e nada tem. Vocês vivem em brigas e em contendas, mas nada tem porque vocês não pedem. É simples, queridos. Quer alguma coisa, não precisa invejar do outro. Não precisa guardar, nutrir esse sentimento. Quer ser aceito, faça a coisa certa. Sentimento de rejeição causa muito esse sentimento de inveja. A pessoa, quando se sente rejeitada, é claro que Caim fez por merecer. Ele não foi aceito porque Deus falou para ele, se você fizesse a coisa certa, Caim, você certamente seria aceito. Mas Caim se sente rejeitado e nem busca a solução da sua rejeição, nem busca o motivo pelo qual ele estava sendo rejeitado por Deus. Assim também vemos na vida de Saul, queridos. Vemos na vida de Saul um sentimento de inveja terrível por Davi. Motivado pela inveja, Saul tentou matar Davi várias vezes, ao ponto do próprio filho de Davi perceber e falar para Davi, Davi, não vem para cá não, porque meu pai quer te matar. Saul já tinha preparado todo o cenário para matar Davi, ao ponto de reunir quem estava ali com ele e falar publicamente, eu vou matar Davi. Ao ponto do filho dele, que era amigo de Davi, falar para Davi, não vem, meu pai quer matar você. Queridos, um sentimento que foi gerado por uma rejeição. Deus já havia rejeitado Saul, quando Deus tinha mandado, por meio de Moisés, Saul matar os inimigos e não pegar nada dos seus inimigos, lançar a espada a todos. E Saul poupa o rei, e poupa o melhor do gado, e poupa os gados miúdos, e poupa... Saul poupa por conta própria, mas ele não obedeceu a Deus. E por conta disso, Deus chega para Samuel e fala, Samuel, me arrependi de ter levantado Saul. Me arrependi de ter levantado Saul. Esse sentimento, queridos, deveria ser melhor observado. Por que Deus rejeitou Saul? Porque ele desobedeceu. Por que Deus rejeitou a Caim? Porque ele não foi, não deu o melhor dele, não fez da maneira certa. Deus disse para ele, se você fizesse o que era certo, você certamente seria aceito. Aí, ao invés de corrigir a rota, quer destruir o outro que foi aceito por Deus. Abel não tinha culpa nenhuma de ter sido aceito por Deus, nem Davi tinha culpa nenhuma de ter sido escolhido por Deus, mas o sentimento de inveja de Saul por Davi leva Saul a querer matar Davi. O sentimento de inveja de Caim por Abel leva Caim a executar a morte do seu irmão. Queridos, que sentimento maligno, que sentimento terrível de não ficar feliz e de ver o outro ser bem-sucedido, ser elevado naquilo que Deus quis promover. Nós precisamos observar o nosso coração, prestar atenção naquilo que os nossos sentimentos estão sinalizando para nós. E nós vemos aí, Davi o tempo inteiro tendo que fugir de Saul. Ora Saul o trata como filho, ora Saul o trata como o pior inimigo. Mesmo Davi não tratando Saul como inimigo, Davi se torna um alvo para Saul, motivado por inveja. E a inveja teve origem lá em 1 Samuel 18:6, eu vou ler com vocês, queridos. 1 Samuel 18, capítulo 6, que diz o seguinte:
Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Olha aí, Saul deveria ficar grato a Davi, mas não. É aí que está o problema. Quando você não vê no outro que está te ajudando em uma equipe, ali era um reino, né? Ali era um reino. Se Davi estava matando inimigos para o reino de Saul, ele deveria ficar contente, mas Saul não fica feliz. Porque ele entra num sentimento de rivalidade, de ódio, porque ele queria que o nome dele fosse mais aclamado do que o de Davi. Davi poderia até ter matado o inimigo, mas não mais do que Saul. É esse o sentimento de inveja. Esse é o problema. Ninguém pode se sobressair mais do que você. Ninguém pode estar destacado, mais destacado do que o seu próprio nome. Esse sentimento é terrível, queridos. Nós precisamos celebrar, nos alegrar quando um nome se destaca mais do que o nosso. Se está colaborando para um bem comum, o nosso sentimento deve ser de alegria. Mas o sentimento de inveja causa isso em Saul. Então Saul se indignou e ficou muito irado. Novamente a ira aí. Queridos, novamente, Deus está falando conosco. Cuidado com o coração irado. Isso revela muita coisa. Isso revela muita coisa de quem nós somos e do que estamos abrigando em nosso coração. Quais os sentimentos que estão sendo abrigados no nosso coração. Cuidado com a ira. A Bíblia fala que Saul ficou muito irado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o reino. Olha só, queridos, que coisa pequena. Ele esquece de onde ele saiu. Saul se esqueceu de quem ele era quando Deus o havia chamado. Ele tinha se escondido atrás das malas quando Samuel estava procurando por ele para ungí-lo rei. Ele se esqueceu que ele mesmo falou: eu sou o menor, a casa do meu pai é menor. Ele deveria ter guardado o sentimento de humildade e reconhecimento que se ele estava sendo rei, era por graça, bondade de Deus e misericórdia, porque a casa dele não seria escolhida. Humanamente falando, foi Deus que havia o escolhido. Nós precisamos guardar o nosso coração quando Deus nos colocar em lugares altos e não ser tomados de ira, de ódio, de rancor, quando Deus levantar outras pessoas e o nosso nome não aparecer. Nós precisamos nos guardar do sentimento de inveja, de ira, de ciúme. E eu vou estar falando aqui outro dia acerca de ciúme. Saul não guardou o coração dele. Mas não começou aqui, queridos, a queda de Saul. Você entende? Que para uma pessoa cair nesse nível aqui, ela já fez outras coisas que aborreceram a Deus e fez Deus abrir mão dela. Deus já havia rejeitado Saul. Quem estava segurando ainda Saul era Samuel. Ao ponto de Deus falar para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Se eu já o rejeitei. Eu já rejeitei Saul. Você vai ungir outro rei, segundo o meu coração. Deus falou para Samuel: Samuel, eu me arrependi de ter ungido Saul rei. Eu quero outro rei para mim. Vai ungir o filho de Jessé. E foi quando Deus ungiu, por mão de Samuel, a vida de Davi. Queridos, a unção na vida de uma pessoa traz perseguição, traz muito invejoso. Então, cuidado para você não estar tornando pessoas vítimas da sua inveja, pessoas ungidas por Deus. Porque normalmente quem é ungido por Deus se torna alvo de inveja. Só que a inveja, lembra? A inveja é uma obra maligna. A inveja leva a pessoa a matar, a destruir a reputação, a destruir.
A inveja é um sentimento pior do que o ódio. Pior do que o ódio. Desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja por Davi. Olha, queridos, ele não só sentiu a inveja, mas ele nutriu a inveja. Sentir, qualquer um de nós podemos sentir. Pode vir um sentimento, somos humanos, vem sentimentos que nós não gostaríamos de sentir, mas nutrir é nossa responsabilidade. Nós é que nutrimos ou então identificamos e botamos para fora e pedimos perdão ao Senhor, e pedimos para o Senhor nos livrar desse sentimento e nos livramos desse sentimento pelo poder da palavra de Deus, nos purificando. Mas nutrir um sentimento de inveja é nossa responsabilidade. Foi responsabilidade de Saul, assim como foi responsabilidade de Caim. Quando Deus viu que Caim estava irado e cheio de inveja pelo seu irmão, Deus chegou para ele e falou: olha, o pecado está batendo na sua porta, cabe a você dominar. Mas não, ele nutriu também. Cuidado para você não nutrir sentimentos errados, sentimentos ruins, sentimentos de inveja por alguém. Não seja você um instrumento do diabo para destruir pessoas, destruir as pessoas que estão próximas a você, que estão tendo sucesso e talvez você não esteja tendo, mas vai observar onde você tem errado, onde você não tem sido aceito por Deus, por que você não tem sido aceito por Deus. Caim não foi aceito e nem a sua oferta. Porque, queridos, ninguém da noite para o dia mata um irmão, não. Ninguém da noite para o dia tem um sentimento de rejeição e sai matando o irmão, não. Deus já havia percebido o coração de Caim, assim como o coração de Saul já estava desviado do Senhor quando Samuel mandou ele matar, passar a fio de espada todos os inimigos, e ele traz consigo o rei e traz consigo os animais e vem trazendo tudo que ele quer, desobedecendo a Deus. Então Saul e Caim já estavam caídos, já estavam longe de Deus. Para chegar a ter um sentimento de querer matar o irmão, o desvio já tinha acontecido de tempo. Queridos, a queda não é da noite para o dia, a queda é progressiva. Vai observando de onde você se desviou de Deus. A Bíblia fala: olha, veja onde caíste, volta ao primeiro amor. Veja onde você caiu. Veja qual foi o sentimento que brotou no seu coração e que te deixou afastado de mim. E como tem sido o seu comportamento até aqui. Observe em você mesmo, analise as suas atitudes e vê o que tem te afastado de mim, diz o Senhor. O que tem levado você a ficar sempre irado? E muitas vezes com um alvo específico, é alguém especificamente. Como eu falei, queridos, essa palavra não seria aquelas de vingança gospel. Ah, invejaram de mim. Não, nós vamos avaliar que é o nosso coração. Porque a gente não tem poder para mudar as pessoas, não. A gente tem como mudar nós mesmos. Deus, quando viu o cenário de Caim e Abel, Deus não avisou a Abel: Abel, seu irmão está com inveja de você. Não, Deus chegou para Caim. Deus chegou para Caim e falou para Caim: Caim, o mal, ó, tá batendo na sua porta. A palavra de Deus é para você. A palavra de Deus é para mim, para que nós venhamos observar o nosso coração, porque a Bíblia fala o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Queridos, não foi entre gente estranha, não, que o sentimento de inveja veio, não. Foi entre irmãos. Foi entre irmãos da mesma casa. Foi entre sogro e genro. Davi se tornou genro de Saul. Era o sogro de Davi que queria matá-lo. Ora tratava como filho e ora tratava como seu pior inimigo, sendo que Davi não havia feito nada contra Saul, pelo contrário, só fez aquilo que Saul havia mandado. Mas o sentimento de inveja
não percebe essas coisas. A pessoa fica tão envolvido por um sentimento terrível e maligno que mal percebe que está atacando aquele que deveria amar. Amém, queridos? Eu queria ler com vocês 1 Samuel 15:17. Olha o que Samuel fala para Saul. 15:17. Diz o seguinte: E Samuel falou: Por menor que sejam os teus olhos, Saul, você é chefe das tribos de Israel. Você não é chefe das tribos de Israel? Ele pergunta, né? Ungiu-te rei sobre Israel, Saul. O que mais você quer? É isso que Samuel está falando para Saul. O que mais você quer? Deus estava alertando Saul. Saul, você não era ninguém, Saul. Você não era nada. Eu te fiz rei. Porque agora você quer se desviar de mim? Porque agora você quer fazer o que eu não mandei você fazer? Isso aqui Deus já estava alertando Saul, porque Deus já viu o futuro de Saul. É pouco o que eu te dei. Deus estava alertando para ele quando ele foi lá e pegou e guardou parte daquilo que Deus falou para ele não guardar nada. Ele mandou foi sacrificar e ele desobedece. Deus já estava aqui, ó. Interessante, queridos, essa história de Saul e a história de Caim se relacionam com coisas quando Deus pede algumas coisas para eles. No caso de Caim e Abel, Deus nem pediu, eles mesmos quiseram oferecer ofertas ao Senhor. E foi relacionada à oferta. Caim oferece uma oferta que não agrada a Deus e nem ele agradou a Deus. Deus não se agradou nem de Caim, nem da oferta de Caim. A Bíblia fala que Caim pegou frutos da terra e apresentou ao Senhor. Era digno de ser aceito, mas a maneira, o que ele fez, algo que ele fez desagradou a Deus. E quem ele era desagradou a Deus. Queridos, a Bíblia fala que se você tiver alguma queixa contra algum irmão, se algum irmão tiver alguma queixa contra você, você deixa a sua oferta ali no altar e vai até o seu irmão e reconcilia com ele, depois você entrega a sua oferta, porque Deus não aceita oferta de gente irado, oferta de gente zangado com o irmão. Deus não aceita isso, queridos. Agora você imagina um cara que pega uma oferta, acaba de dar uma oferta e vai e trama a morte do irmão. Deus já havia visto o coração de Caim, assim como Deus também viu o coração de Saul. Separando coisas aqui, ó. Eu não sei o que estava no coração de Caim, por que a oferta de Caim não agradou a Deus, porque ele poderia dar do fruto da terra, claro, era o fruto do seu trabalho, não tinha nada de errado de dar o fruto do seu trabalho como oferta, assim como não tinha nada de errado Abel ter dado o gado dele, porque era o fruto do trabalho dele. Agora, a Bíblia destaca algumas coisas interessantes que nós precisamos observar. A Bíblia fala que Abel entregou o melhor, mas não fala isso de Caim. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Cuidado que quando o nosso coração se desvia do Senhor, uma das primeiras coisas que acontece é que nós não damos o nosso melhor para Deus. Não conseguimos dar o nosso melhor tempo para Deus. Não conseguimos fazer Deus como prioridade na nossa vida. Não entregamos a melhor oferta. Entregamos porque temos que entregar, que os outros também estão entregando, então também temos que entregar. Não obedecemos na plenitude a Deus, até obedecemos, mas obedecemos em parte. Cuidado, esses são sinais de que você já se desviou de Deus, e Deus falou isso. Que ele já tinha, que Saul já tinha se desviado dele. E aí ele sai desobedecendo a Deus. É
Óbvio, é consequência de alguém que está longe de Deus, não consegue obedecer a Deus. E ele fala quando Samuel vem repreendê-lo, ele fala, mas eu obedeci, eu matei, poupei alguns a pedido do povo. Aí lança a culpa para o outro. Olha aí, sinais claros de uma pessoa desviada de Deus. E olha, não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando de crente. Estou falando de mim. Estou falando de você. Cuidado, vigia o teu coração. Cuidado, olha como você tem agido. Como que isso tudo é um termômetro da nossa vida espiritual. Como nós temos ofertado a Deus, temos ofertado o que sobra, o que resta, vou ofertar só para não ficar com vergonha, ou eu tenho separado o melhor para Deus? Isso tudo fala. Eu tenho orado a Deus o meu melhor tempo, eu tenho dedicado o melhor tempo da palavra para Deus, ou eu tenho dado o resto? Eu tenho feito aquilo que Deus me manda na sua de maneira integral, ou eu tenho feito parcialmente o que Deus me mandou fazer? E ainda fico irado se Deus me corrigir, porque de uma certa forma eu fiz o que Deus me mandou. Deus se arrepende. Deus se arrependeu de ter ungido Saul. Mas ele levanta um homem segundo o seu coração. Um homem que quando peca reconhece, não lança a culpa para o outro, mas assume o seu erro, assume o seu pecado. Uma pessoa que, ainda que com possibilidade de matar, de destruir Saul, ele prefere entregar a vingança para o Senhor. Um homem que sabia que era dependente de Deus, mesmo sendo o rei. Queridos, que o nosso coração seja humilde como o do Senhor Jesus, ao ponto de olhar para nós mesmos e reconhecer onde eu tenho falhado, onde Satanás tem achado brecha no meu coração para infiltrar sentimentos como o sentimento de inveja. Queridos, nós precisamos ter paz. Se você não tem paz, se você não se alegra com a felicidade das pessoas, seja ela qual for, pode observar o teu coração, veja o que está de errado no teu coração. A inveja, queridos, é uma desgraça. A inveja corrói como câncer. Todos que são tomados de inveja, queridos, é amargurado, azeda o ambiente, porque eles mesmos já estão azedos. Deixa Deus limpar teu coração hoje. Deixa Deus te libertar hoje de todo sentimento. De todo sentimento de inveja. Eu queria ler com vocês o último texto com vocês, de 1 Pedro 2, versículo 1, que diz: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Aleluia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, queridos, a Bíblia fala que nada tendes porque não pedis, então peça. Peça ao Senhor. Se você deseja alguma coisa na sua vida e você olha na vida de alguém acontecendo, peça. Peça ao Senhor. Não precisa invejar a pessoa, não. Não precisa cobiçar, não precisa matar, não precisa destruir a reputação, não precisa ficar com raiva, não precisa ficar iracundo, não precisa ficar invejando, não. Só pedir. A Bíblia fala aqui, ó. Eu li para vocês várias vezes. Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada possuir. Não adiantou nada Caim ter inveja de Abel. Ele não conseguiu nada com isso. Nem a aprovação de Deus, nem a aprovação dos homens. Pelo contrário, se tornou fugitivo. Só não morreu porque Deus marcou ele para que ele não fosse morto.
Saul não conseguiu nada invejando Davi. Davi, pelo contrário, se torna rei no lugar de Saul. Você tá vendo aí? Não tem recompensa nenhuma tornar uma pessoa alvo da sua inveja. Não tem nenhum benefício esse sentimento. Se livra desse sentimento hoje. Se alguém te incomoda, se você olha para uma pessoa e você sente incômodo pelaquela pessoa estar bem ou estar perto de você, cuidado para que esse sentimento de inveja não esteja no seu coração, te cegando para que você faça aquilo que é mal diante do Senhor. O pecado bate à sua porta. Cabe a você dominar. Manda todo o sentimento de inveja embora. Se livra de todo sentimento de inveja, de malignidade, de engano, de hipocrisia, de toda espécie de maledicência. Todo maledicente tem tendência a ser invejoso. Cuidado! A maledicência mostra muito que uma pessoa é invejosa, porque ela não está buscando a sua própria vida, ela está sempre falando da vida dos outros, ela está sempre em observação na vida alheia e normalmente falando mal, denegrindo, sujando a reputação dessa pessoa. Cuidado com esses sentimentos, se livre, a palavra de Deus está te dizendo hoje, se livra desses sentimentos, pois eles são malignos, e desejai o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Coma isso aqui, ó. Dê o seu melhor tempo, faça como Abel fez, a primícia do seu fruto, entregue para Deus. Qual é a primícia do seu tempo? Entregue o melhor para Deus. Entregue seu melhor tempo para Deus. Entregue sua melhor oferta quando for ofertar, não por causa de pastor, não por causa de igreja, não por causa de necessidade de igreja, nada disso, queridos. Entregue sua melhor oferta para Deus. E eu não vou pedir oferta aqui não, tá? É o ensino da palavra de Deus para você não ficar pecando contra Deus. É para que você agrade o coração de Deus. É para que você seja... E quando você for ofertar, se você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, vai até aquela pessoa, tenta reconciliar com ela, aí depois você volta e oferta. É tão sério, queridos, que a Bíblia nem está falando, olha, se você tem algo contra a pessoa, vai até a pessoa. Não, basta que o outro tenha algo contra você. Deixa a oferta ali e vai reconciliar. Porque para Deus, queridos, não é o mais importante, não é o sacrifício, mas é a obediência. Obediência, Deus deixou o mandamento, amai-vos uns aos outros. Nós precisamos cumprir essa palavra, não só ler, não só desejar. Você deseja a palavra de Deus? Tem um professor nosso que fala assim, quem ama a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você deseja a palavra de Deus como leite puro, leite espiritual, como recém-nascidos? Sabe como que um recém-nascido deseja a palavra de Deus, deseja o leite, queridos? Com ansiedade, porque ela necessita daquele leite para viver. É assim que você precisa desejar a palavra de Deus. Se você não está desejando, se você está dando só o fruto do seu trabalho, como Caim fez, entregou alguma coisa, até entregou alguma oferta, mas não foi o melhor. Não foi a melhor oferta. Entregue o seu melhor. Isso fala muito acerca de mim e de você. O que estamos entregando para Deus fala muito de quem nós somos. A nossa relação com o nosso próximo fala muito dos sentimentos que estão no nosso coração. Por isso, cuidado, vigie e se livre desse sentimento maligno e deseje a palavra como leite espiritual, como criança recém-nascida. Que a graça e a paz seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Que não falte esse leite espiritual na sua mente, no seu coração, para que você não peque contra o seu irmão nem contra o Senhor. Em nome de Jesus.